Fala turma, boa noite. Boa noite meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a essa live. Você está assistindo ao vivo agora, a gravação dela. Seja muito bem-vindo. Hoje o tema vai ser o papel do leigo diante do contexto de urgência e emergência. Então já se prepara, porque vai ser um tema, vamos dizer assim, não polêmico, mas um tema extremamente construtivo e que vai ser necessária que a gente monte uma linha de raciocínio a respeito das situações que vão ser ditas e que a gente possa realmente debater isso. Não aqui apenas, mas no âmbito geral, na sociedade. Para isso, eu vou contar com a presença do grande amigo e parceiro de trabalho, Guto Sabino. Já está aqui com a gente. Eu vou chamar ele para participar do vídeo. Guto Sabino. Vê se chegou aí o convite. Instrutor Luciano Messias está aqui com a gente também. Grande Luke, seja bem-vindo, meu amigo. Ivanda Cunha, Maurício. Grandes amigos aí, multiplicadores do bem também. Sejam muito bem-vindos. Esse bate-papo aí vai ser extremamente construtivo. Úrsula também acabou de entrar aqui com a gente. Seja bem-vindo, Úrsula. Boa noite. Guto, chegou para você aí, meu irmão, a solicitação? Se não chegou, você pode pedir para entrar também. Você vai ali numa câmera, que tem um maisinho, você clica em cima e aí solicita a participação. Agora chegou a sua solicitação, Guto. Acabei de aprovar, você deve estar entrando aí nos próximos segundos. Inclusive, pessoal, clica no aviãozinho aí, vai mandando a live para seus amigos, seus contatos, para que mais pessoas cheguem aqui com a gente e que o Instagram ele entenda que esse é um conteúdo relevante e ele possa entregar para mais pessoas. Inclusive, se a gente for passar um pouquinho aí dos 60 minutos previstos, ele não derruba nossa live. Não é isso, Guto? Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo aí. Tudo tranquilo? Tudo jóia? Tudo jóia. Boa noite, Washington. Tá me ouvindo bem, meu querido? Muito bem, meu irmão. Que bom. Senão Também já ia... aproveito para cotejar com você. Você me ouve bem? Ouvo bem, tranquilo. Tá perfeito seu Então, som. tudo ótimo. Então, só para alinhar aqui, Guto, temos aqui grandes MDBs conosco, nossos amigos de caserna também. Mauro Ordões está aqui com a gente, Cristiano, Ivanda, Úrsula, instrutor Luciano Messias, e uma galera aí que vai acompanhar o nosso bate-papo hoje. Eu já falei no início que vai ser sobre o papel do leigo diante do contexto de urgência e emergência. Vai ser uma grande conscientização que a gente vai tentar propagar hoje, iniciar, na verdade, a propagação. A ideia é que isso seja contínuo, mas a gente tem que partir de um ponto, né? Tem que dar o primeiro passo. E eu acredito que hoje vai ser o nosso primeiro passo aí na multiplicação também desse assunto, né? De gerar essa conscientização. Então, antes de a gente começar, meu irmão, eu queria que você se apresentasse aí pra gente, para os amigos que porventura não te conhecem ainda, porque eu acho muito difícil, né? Você é um grande ícone aí da área, mas se apresenta aí, porque essa live vai ficar gravada e de repente outras pessoas vão ter acesso também a esse conteúdo, vão poder te conhecer um pouquinho melhor. Então fala pra gente de onde você está falando, o que você faz da vida, o que é que você sonha aí para o APH, como é que você está se sentindo hoje? Certo, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de mandar um grande abraço para todos que estão aí, né? Pude ver gente aqui da minha cidade, aqui de Agudos, interior de São Paulo. Pude ver gente aqui do SAMU vizinho, de Lençóis Paulista, David Baldassi, um grande parceiro meu aqui também. Então é muito gostoso, muito prazeroso poder participar desse bate-papo e saber que a gente está conseguindo levar o pouco de conhecimento que a gente tem para mais pessoas, né, eu acho. Me apresentando de forma bem breve aí, tá? Meu nome é Guto Sabino. Hoje eu atuo como responsável técnico do SAMU da minha cidade. Eu sou bombeiro municipal também, como eu já bem disse, na cidade de Agudos, interior paulista, tá, pessoal? E a minha formação acadêmica é como enfermeiro. Eu entrei no APH, muitos sonham, né? Eu não, eu entrei meio que uma oportunidade de emprego para ser condutor, e aí acabou que as coisas foram dando certo, Deus foi encaminhando, e hoje já são 13 anos nessa luta aí,
E a cada dia que passa, Washington, até me arrepio em falar isso, cara. A cada dia que passa, eu me apaixono mais pelo APH. E falando e um APH futuro, aí, as perspectivas, né, do APH, eu vejo que o APH brasileiro ele está passando por uma transição. Eu até costumo fazer uma analogia daquele bebê que está chegando ao primeiro ano de idade, ele está engatinhando, e logo a gente pode ver aquele bebê andando, daqui a pouco correndo, e eu vejo o APH brasileiro nesse nível, que está dando um passo aí para um futuro que vai trazer muitas inovações, e aí que entra a função daqueles que conseguem transmitir o conhecimento, né? A gente poder levar esses conhecimentos para o maior número de pessoas e, quem sabe, um dia a gente se tornar um país de primeiro mundo no APH. Com certeza, meu irmão. Você tem toda a razão. Eu também enxergo por esse prisma aí. Então, você se apresentou. Obrigado pela apresentação. Obrigado por você ter aceitado o convite e participar dessa live aqui hoje comigo. Trazer um pouquinho desses conhecimentos. Eu vou me apresentar também. Pessoal, meu nome é Washington Freitas. Eu estou falando aqui do Rio Grande do Norte. E eu sou atualmente militar da ativa da Força Aérea. Eu atuo primordialmente em prevenção, salvamento, combate a incêndio. E também atuo na frente civil, né, no meio civil, como instrutor de suporte básico de vida, instrutor de primeiro socorro, credenciado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. E atualmente também estou logrando um credenciamento junto ao IBRAP, como instrutor de primeiro socorro também. Estou fazendo a formação FIPS, inclusive, sobre as diretrizes aí do meu grande amigo Guto Sabino, que está na equipe de tutoria, né? Na equipe de tutoria. Então, estamos aí na batalha, né, meu amigo? Então, o amor que você tem pelo APH, também eu tenho. É algo que me move também. Desde 2010, quando eu fiz o primeiro curso de APH, eu comecei a me enxergar não só apenas como detentor de um conhecimento no âmbito profissional. Eu comecei a me enxergar como um agente multiplicador, né, como uma pessoa que pode fazer a diferença na vida de outras pessoas com esse conhecimento. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Lúcio? A gente vai falar sobre como fazer a diferença na vida das outras pessoas. Com o pouco conhecimento que a gente tem ou com o muito conhecimento que a gente tem. Durante esses vários anos aí, desde 2010, que eu atuo nessa área, fiz vários cursos, várias capacitações, tenho um monte de certificado, um monte de papel, só que um monte de certificado, um monte de papel, às vezes não significa nada. O que vai dar significado a isso é o que você vai fazer com o conhecimento adquirido. Você vai assumir uma postura passiva diante desse conhecimento, ou você vai querer utilizar esse conhecimento para poder mudar a realidade das pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria dos profissionais da área de APH não leva esse conhecimento, principalmente para dentro das suas casas. Até muito pouco tempo eu estava conversando com alguns amigos aqui do trabalho, e eu perguntei numa conversa informal, né, pessoal, vocês já falaram aí com suas famílias, vocês já ministraram um treinamento de suporte básico, reanimação cardiopulmonar, primeiros socorros, curativos? Pessoal, poucos ali falaram alguma coisa já com a família, né, com os vizinhos, levaram ali para o seu bairro. Isso é muito importante, meus amigos, porque quando a gente ganha um conhecimento, a gente não ganha apenas uma função dele, a gente ganha também uma responsabilidade. Né? E é sobre essa responsabilidade que a gente vai falar aqui. Sobre o papel de cada um. O papel do profissional de APH, o papel do leigo, né? E o papel do cidadão como um todo. Existe ali uma função social em cada trabalho. O trabalho não é apenas um ganha-pão, algo que eu saio da minha casa todos os dias, chego no local, exerço minha atividade profissional, volto para minha residência, descanso, no final do mês eu recebo meu salário. Normalmente as pessoas encaram isso desse modo, mas o trabalho tem uma função social, principalmente o trabalho de quem atua na frente da área de saúde. Porque a gente tem um dever de cuidado, a gente ganha automaticamente esse dever de cuidado com o restante das pessoas. Então, essa live, o objetivo dela, ela é focada no leigo, tanto é que o tema é o papel do leigo diante do contexto de emergência, mas ela é direcionada principalmente para você que é profissional da saúde, para você que é profissional do APH, para que você também enxergue essa responsabilidade de levar o conhecimento adiante, de fazer com que mais pessoas cheguem até essas informações, porque são as informações que com certeza vão fazer a diferença no cenário do acidente, na ocorrência, na emergência clínica, no trauma, independente de que tipo de emergência for, independente também se é uma emergência voltada para uma grave de saúde, se é uma emergência voltada
para um incêndio, um desastre natural. As pessoas elas precisam gerar uma consciência a respeito do papel de cada um nesse campo de atuação. Então, a gente, para começar, Guto, eu vou trazer um esqueminha das necessidades que a gente tem para isso. Então, as necessidades legais, né, já tem alguma coisa prevista, escrito em algum lugar, e as necessidades reais. O que acontece no dia a dia? Como é que a gente pode aplicar esse conceito, iniciar essa conscientização? Falando em primeiros socorros, em obrigatoriedade de conhecimento, em saber o que fazer numa situação de emergência, a gente tem, desde 2018, um marco muito interessante para o leigo, na verdade, para quem não é profissional da saúde, ter uma capacitação em primeiros socorros. Existe uma lei que obriga que todos os profissionais que sejam vinculados a uma instituição de ensino, seja um profissional da equipe docente, seja um profissional do apoio, essas pessoas sejam capacitadas em primeiros socorros, em ministrar um primeiro atendimento a uma vítima que tenha tido um agravo de saúde. Essa é a chamada Lei Lucas, é a Lei 13.722, de 2018, e ela veio em decorrência de um fato ocorrido aí no seu estado, né, Guto? Aí em São Paulo, a gente teve uma criança que durante um passeio escolar veio a se engasgar com um lanche, acredito que uma salsicha, né, salsicha de um cachorro quente, e nenhuma pessoa da equipe que estava ali coordenando o passeio sabia o que fazer diante da situação. O que aconteceu? Evoluiu para o óbito. Infelizmente, como tantas vezes a gente já escutou falar. Então as pessoas começaram a se mobilizar. A mãe desse garoto, que hoje ela é deputada, ela esquematizou um projeto de lei e levou adiante. E essa lei ela veio e foi sancionada pelo presidente Michel Temer em 2018. Inclusive, alguns estados já começaram a pegar esse escopo de lei e começar a esmiuçar um pouquinho mais em detalhes dentro dos seus estados. É uma lei federal, é natural que os estados peguem a lei federal e comecem a deliberar sobre ela e verificar como aplicar, de fato, nas suas regiões. Então, existe já esse marco muito interessante. Se a gente parar para observar também, falar de brigada de incêndio, por exemplo. A brigada de incêndio, a formação desse grupo, são pessoas que não são da área de saúde, são pessoas que não são da área do resgate, pessoas que trabalham nas mais diversas funções da empresa, no RH, no financeiro, enfim, mas que adquirem ali uma responsabilidade também em decorrência da formação da brigada de incêndios. Tudo é previsto também nas instruções técnicas do governo do Estado. Então, existem ali alguns conceitos de obrigações legais a respeito do leigo atuar nos primeiros socorros, um agravo em saúde. A gente pode mencionar também o próprio Código Penal, né, o artigo 135, quando ele fala de omissão de socorro, ele diz que toda pessoa deve ministrar um atendimento, ela não pode se excusar de fazer isso sem que importe risco pessoal. Né? Não importa risco pessoal para mim. Então, eu tenho que realizar alguns procedimentos. Eu não posso deixar uma pessoa desamparada, uma vítima de acidente grave, a míngua. Eu preciso fazer alguma coisa. Ainda que seja apenas chamar um socorro especializado. E por incrível que pareça, tem gente que não sabe nem pedir o socorro, não sabe nem para quem ligar, para qual número ligar. Então, é sobre isso que a gente tem que lutar. Né? Temos as necessidades legais, tudo que está previsto, e temos as necessidades reais. Como isso se aplica no nosso dia a dia? Isso aí é cobrado? O poder público ele tem atuado na cobrança de que realmente tudo isso seja implementado? A gente sabe que nem tanto. Então, eu acredito que se a gente conseguir observar como aplicar isso no dia a dia, como cidadão, é você que está assistindo essa live agora, como profissional da saúde também, você que está vendo essa live também agora, ou vai assistir a gravação, como é que você pode atuar nessa frente? Eu vejo que no dia a dia, quando a gente sai para poder ir para o trabalho, ir num passeio, as coisas acontecem. Né? Eu já peguei ocorrência em supermercado, com criança engasgada, com amendoim, eu já peguei acidente de moto sempre, eu vou dizer, de vez em quando não, é de vez em sempre, a gente para atender acidente de moto. Inclusive tem um colega aqui que eu acho que ele está presente na live, é o André Firmino. Ele trabalha comigo, é bombeiro de aeródromo também. Ele é um cara campeão, ele parece que tem uma chama. Quando ele sai de casa, acontece um acidente perto dele. Se ele estiver por aí, coloca aí nos comentários, Firmino. Aí se você estiver também disponível, Firmino, dá um joinha, que eu te chamo para você contar uma experiência sua aqui com a gente. E tem também os profissionais da saúde, por exemplo, Guto. Guto, ele trabalha numa frente do SAMU. Confere, Guto. Você trabalha na parte de coordenação, mas você também atua. Você também corre nas viaturas. Então você enxerga muito. Eu acredito que sim, eu vou poder
explorar a tua experiência, já já você vai contar um pouquinho da sua vivência, mas eu acredito que normalmente quando você chega numa ocorrência, não existe ninguém fazendo nada, ou existe uma pessoa fazendo alguma coisa de maneira inadequada. Algum procedimento que pode agravar ainda mais o estado de saúde da vítima. E é justamente o que a gente não quer. A gente sabe que parada cardiorrespiratória, sangramentos, acidentes, obstruções de vias aéreas são as coisas que mais matam no pré-hospitalar, em acidentes que acontecem. Seja uma parada cardiorrespiratória clínica ou traumática, mas as doenças, né, os agravos em saúde, trazendo ali para o cardiorrespiratório, né, é o que mais mata no dia a dia. E se as pessoas souberem o mínimo do que fazer, isso aí vai ajudar muita gente. Inclusive, vai diminuir o gasto do poder público em relação às admissões hospitalares, né, ao desprendimento de recursos, ao desprendimento das próprias ambulâncias em saírem para poder atender as ocorrências. Quanto mais pessoas estiverem capacitadas em fazer o mínimo, eu não estou nem dizendo de fazer ali um trabalho profissional, utilizar os equipamentos, não, é o mínimo. Às vezes é uma atitude simples que você realiza e que com certeza vai poder fazer a diferença. Às vezes você consegue resolver no próprio hospital. O próprio primeiro socorro que você ministra já resolve o problema por completo. A pessoa não precisa nem ir para o hospital. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Fazendo esse paralelo em necessidades legais, necessidades reais, como a gente aplica isso aqui e como é que a gente pode atuar como uma frente multiplicadora. Como é que eu, profissional da saúde, eu, profissional do APH, eu, cidadão, posso me enxergar nesse contexto e posso levar esse conhecimento adiante para quem ainda não tem. Então, Guto, já falei muito, fiz essa introdução e agora eu vou pedir para você trazer para a gente, né, ratificar, na verdade, como é que isso tem impactado aí no seu dia a dia. Né? Como é que você enxerga o leigo atuando no APH? Tem sido de maneira adequada? Você tem enxergado as pessoas fazendo muitas coisas erradas nos atendimentos que você faz? Você tem algumas estatísticas para passar para a gente a respeito de agravos em saúde, em geral? Está contigo, meu irmão. Algumas coisas assim, bem legais para a gente compartilhar, viu, Washington? É muito importante isso que o Washington falou, gente, porque nós que atuamos nessa linha de frente aí, no APH, a gente costuma dizer que muitas vidas poderiam ser ceifadas caso tivesse alguém que soubesse fazer primeiros socorros, que é a coisa básica, que não precisa de nenhum tipo de equipamento, que não precisa nenhum tipo de conhecimento avançado. São manobras simples, são coisas simples, como, por exemplo, abrir uma via aérea, como, por exemplo, pegar um pano e conter uma hemorragia, tendo em vista, como o Washington bem disse, que se a gente se atentar para essas duas situações, a gente já consegue evitar um monte de morte no primeiro socorro. Ó, isso é literatura que está dizendo, pessoal. O que mais mata em atendimento pré-hospitalar, principalmente voltado ao trauma, são as hemorragias, ou seja, uma perda de sangue. E o que mata mais rápido são a obstrução de vias aéreas, seja ela por uma asfixia postural, seja ela por um engasgo. Hoje mesmo eu tive o prazer de ajudar uma vítima, né? Uma pessoa que esteve ali por um nível de embriaguez, onde eu cheguei ele estava com uma asfixia postural, ele estava com um nível de consciência muito rebaixado e a gente via que ele tinha dificuldade de respirar, inclusive a saturação dele estava caindo. E aí uma simples manobra de abrir as vias aéreas e ele estender a cabeça ali, ele começou a melhorar. E tinha um irmão dele ali do lado, sem saber fazer nada. Se demora mais tempo para que a gente chegasse, graças a Deus não era tão longe, a gente poderia chegar lá e essa pessoa já ter entrado em parada cardiorrespiratória, já ter morrido, por ninguém estar prestando os primeiros socorros. E quando eu falo de primeiros socorros, eu acho importante, a gente conceituar isso, como você já fez, mas eu trouxe aqui também, por exemplo, dois conceitos. Um, 2015, que foi conceituado, e eu gosto desses conceitos. Por Gomes, que ele diz assim, que primeiros socorros, podemos definir como primeiros socorros o primeiro atendimento dado a uma pessoa ferida. Isso inclui uma análise da situação e ocorre também quaisquer decisões que devem ser tomadas para manter as funções vitais até a chegada do serviço especializado. Então, em qualquer situação que o serviço especializado, ou a PH propriamente dito, ele vai atuar,
é importantíssimo que tenha alguém fazendo primeiros socorros. Se a gente pegar a cadeia da sobrevivência do IBRAP, né, a gente pode ver lá os elos, claro, está lá primeiro a prevenção, os outros elos, antes de chegar propriamente dito na questão do atendimento. Mas quando chega no atendimento, primeiro é primeiro socorros. Se a gente colocar o primeiro socorros, é lógico que o APH é muito mais amplo e o suporte avançado de vida é mais amplo ainda. Mas, se não tiver o primeiro socorros, o APH vai ter eu não vou dizer que ele não vai conseguir fazer o serviço, mas vai ter mais dificuldade. Em algumas situações não vai conseguir ter êxito nas manobras pelo tempo que perdeu, nós sabemos que tempo é vida. E, aproveitando esse gancho, um outro conceito aqui de Neto, mais recente, de 2017, ele diz que são condutas iniciais que qualquer pessoa, mesmo não sendo um profissional, pode realizar, com o objetivo de ajudar o indivíduo que corre um risco de morte. Então, veja bem, qualquer pessoa pode prestar primeiros socorros. E é triste, às vezes a gente vê uma vida que poderia ter sido salva se alguém estivesse ali e não estava. E aí, voltando para esse ensejo que o Washington bem disse, para a gente trazer algumas estatísticas, vejam bem, ó, no Brasil, os acidentes, eles são a terceira causa de morte. Em torno de 12% das mortes que tem no Brasil são por acidentes. E eles incluem quedas, hemorragias, fraturas, afogamento, envenenamento, queimadura, asfixia, infarto agudo do miocárdio, TCE, AVC. Então, vejam como é grande esse leque. E se a gente conseguir enxugar tudo isso, a gente consegue fazer um primeiro socorro para qualquer tipo de vítima. Se a gente simplesmente souber avaliar essas pessoas de uma forma criteriosa. E não precisa ser um profissional da saúde, como o Neto diz, para poder prestar primeiros socorros. Qualquer indivíduo que tenha vontade de ajudar e um pouco de conhecimento que a gente traz aqui de forma gratuita, e não é só hoje, é constantemente, uma, duas vezes por semana, você já pode ajudar a salvar uma vida. E eu costumo dizer ainda, né, que às vezes não precisa ser só uma vida, pode ser a vida de quem você ama. E isso toca muito, porque às vezes vai ser lá dentro da sua casa que vai ter uma situação dessa. E aí não basta você simplesmente ligar para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiros. Você precisa agir na hora, porque senão você pode perder um ente querido, tá bom? Bom, Washington, outros dados também, né, que eu costumo trazer sempre falando em cima de alguns estudos, como, por exemplo, do Ministério da Saúde, eles apontam que é um estudo um pouco mais antigo, é de 2013 esse, tá? Mas que as doenças circulatórias, como, por exemplo, o infarto, é a principal causa de morte. Veja bem, esse estudo de 2013 já dizia isso. Se a gente pegar um estudo atualizado agora de 2020, 2021, isso não mudou, pessoal. Não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, nós temos como doenças de base as doenças cardiovasculares, a diabetes, e são coisas que a gente pode, de repente, ajudar a pessoa antes que o socorro chegue. Por exemplo, no caso do infarto agudo do miocárdio, se a gente simplesmente souber abrir as vias aéreas, souber fazer compressões, souber fazer ventilação, se não tem um dispositivo, não precisa se expor, mas só as compressões vai ajudar e vai ajudar muito a salvar essa vida. Tá bom? Então, acho que em relação a alguns dados aí que eu separei, foram só esses, até para que a gente não estenda muito, mas tem muita coisa aí na nossa literatura brasileira e até estrangeira. Com certeza, meu irmão. Até porque a ideia aqui não é a gente trazer todos esses dados. Essa base científica, inclusive, a base científica que possibilitou que a gente se reunisse aqui hoje, ela está disponível na minha bio. Então, vocês podem fazer o seguinte, quando terminar essa live, vocês podem ir no meu perfil do Instagram, vai lá no Linktree, na minha bio, primeiro link orgânico, já vai direcionar vocês para toda a base científica que a gente utilizou, que a gente reuniu, para poder trazer para vocês hoje e fortalecer essa ideia de conscientização. Como o Guto falou muito bem agora, no finalzinho da explanação dele. Você que é profissional da saúde, você que é profissional do APH que está assistindo agora essa live, a pergunta é, você já conversou sobre primeiros socorros, sobre o que fazer diante de uma situação de emergência com seus familiares,
com as pessoas que você ama. Às vezes a gente pensa num atendimento profissional com as pessoas que a gente nem conhece. A gente vai chegar na rua, vai encontrar uma pessoa precisando de ajuda e vai atender. Mas e se acontecer dentro de casa e você não estiver acontecendo no dia do seu plantão, será que sua esposa, seu marido, será que seus filhos saberiam o que fazer para atender a situação de emergência? Falando em leigo ainda, Guto, essa não é uma preocupação nova, é uma preocupação antiga, porque a própria American Heart Association, desde 2017, ela já classificou as pessoas que não têm conhecimento em primeiros socorros, não têm conhecimento sobre o que fazer diante de uma situação de emergência, em 3 classes. Ela visualizou o principal problema. Como o Guto falou, as doenças cardiovasculares são aquelas que mais matam. Então, diante desse problema das doenças cardiovasculares, que realmente vão culminar em uma parada cardiorrespiratória, que é o principal problema, é a morte clínica, o que é que o leigo pode fazer? Então, ela classificou em 3 frentes. O leigo, que ele não teve nenhum treinamento em suporte básico de vida, do atendimento em si a uma vítima de parada cardiorrespiratória, não sabe o que fazer. Então, esse leigo, ele vai se deparar com aquela situação, com aquela condição de agravo em saúde, e ele, naquele momento, vai ser orientado por alguém, fisicamente, como já teve um comentário aqui de um colega que falou, que sempre que chega num local, ele tem que instruir as pessoas do que fazer, porque normalmente não sabem, o que acontece realmente, ou então, através da regulação. O próprio médico regulador vai falar, olha, faça tal coisa, comprima o tórax da vítima forte e rápido. Vão ser instruções simples para que essa pessoa que nunca teve contato com o procedimento em si, possa entender e aplicar isso. A gente tem uma segunda classificação do leigo, que é aquele que já teve um conhecimento básico sobre reanimação cardiopulmonar. Entretanto, ele tem uma aplicabilidade limitada nisso. Ele sabe reconhecer quando a vítima está em parada cardiorrespiratória através da ausência de respiração, mas ele realiza apenas compressões torácicas. Ele faz aquele procedimento que a gente conhece como hands-only, apenas compressões. E a gente tem o terceiro tipo de leigo, que é aquele que tem um treinamento um pouco mais aguçado dentro dessa esfera. Ele vai conseguir tanto comprimir, fazer boas compressões, e vai conseguir também realizar boas ventilações, desde que ele tenha, evidentemente, à sua disposição um equipamento, um dispositivo de barreira, pode ser um pocket mask, pode ser um ambu, ele tiver como realizar essas ventilações, ou ainda uma máscara descartável. Ou até a própria ventilação boca a boca. A gente tem trazido ela como sendo um grande tabu, mas a realidade é, se acontecer com a sua mãe, com seu amigo, seu colega de trabalho, seu filho, será que você não vai querer promover uma respiração boca a boca? Uma ventilação? A gente sabe a importância da ventilação diante da parada cardiorrespiratória. A importância de que essa vítima ela receba oxigênio. Então, dentro desses 3 tipos de leigos, é que a American Heart está trabalhando para poder gerar essa conscientização. E outra coisa, eu enxergo, não sei se você vai ter essa mesma linha de pensamento que eu. Inclusive, meu amigo, se você discordar de mim, pode falar. É assim que a gente aprende, através de pontos de vista divergentes. Fica à vontade para discordar também. Mas eu enxergo o seguinte, que quando uma instituição renomada, uma instituição que é referência na área, que utiliza as evidências científicas mais atuais, busca se preocupar com a questão do leigo, ela não está se preocupando apenas em resolver um problema de imediato, em conceituar uma problemática e dividir ali o leigo para que ele possa ir estudando a PH. Eles se preocupam principalmente como o profissional que atua na saúde, que atua no PH, vai encarar esse problema, vai enxergar o leigo e, a partir daí, vai tomar consciência da problemática e vai começar a multiplicar esse conhecimento. Então, eu acho que isso aí é um ponto de partida. Do mesmo jeito que o que a gente está fazendo aqui é um ponto de partida. De repente, uma campanha de conscientização inicial é uma chamada para ação, como a gente fala, né, no marketing digital. A gente faz aqui uma live, coloca um botãozinho ali, se inscreva no canal, não sei o que, é uma chamada para ação isso aqui também. Para que você que está assistindo possa se imbuir dessa responsabilidade, que já é minha, eu já tenho essa responsabilidade desde 2010, quando eu fiz o primeiro curso, e comecei a perceber como isso pode impactar na vida das pessoas. E Guto também, que além de atuar na frente mesmo, atuar no PH diariamente, ele é um multiplicador ferrenho do conhecimento. Eu fico limitado. Eu atuo na parte de prevenção, salvamento, combate a incêndio em aeródromo. Não acontecem muitos acidentes. Dificilmente a gente tem uma aeronave que cai. A aviação ela é segura. Entretanto, eu tenho a minha experiência no dia a dia. No mercado, na praia, no shopping, na via pública, que a gente para direto para atender acidente de moto, principalmente, né? Agora o Guto está toda hora
atuando na linha de frente e ele ainda se preocupa em levar esse conhecimento adiante. E aí é esse o ponto importante que a gente tem que focar agora. A gente apresentou uma problemática para vocês enxergaram o problema, que é o leigo não ter, o cidadão não ter acesso a essas informações. E agora a gente tem que partir para quê? Para uma solução. A gente tem que pensar junto aqui agora em como a gente pode direcionar agora o nosso dia a dia para tentar levar esses conhecimentos adiante mais ainda. Exigir de quem de direito para que implemente situações que possam ser observadas de maneira obrigatória. E aí a gente está falando, evidentemente, do poder público. Né? A gente já começou falando de legislação, falando de lei Lucas, falamos de instruções técnicas de bombeiro de Estado, falamos de Código Penal. Tem até um artigo no Código de Trânsito também, o artigo 304, se não me engano, que ele é muito similar ao artigo 135 do Código Penal, onde ele penaliza quem deixa de prestar um socorro e que está envolvido em acidente de trânsito. É um pouquinho diferente, mas também é uma norma que fala sobre o assunto. Mas e aí, como é que a gente encara isso no dia a dia? Isso tem aplicabilidade? A gente vê que, de acordo com vários estudos que são feitos, pesquisas, inclusive, está tudo na minha bio, podem pesquisar, vocês vão ver isso. Não tem uma aplicabilidade tão grande. Normalmente, quando a gente chega numa cena de acidente, as pessoas elas ficam meio atônitas, né? Elas não sabem o que fazer, as pessoas elas não sabem sequer para qual número ligar. É uma grande massa, tá, pessoal? A gente pensa que não, que é uma pequena parcelinha ali que não sabe nem para quem ligar. Não, a grande massa não sabe nem para quem ligar. Para o 92, para o 93, para o 99, não sabe esses números. Então, é realmente a gente levar esse conhecimento adiante. Eu acredito que para resolver a solução, talvez o Guto possa complementar, mostrar a visão dele, mas a gente precisa levar esses inputs para o poder público. A gente tem uma hierarquia de normas, né, Guto? Você deve conhecer. A gente tem que primeiro observar as normas municipais, né, da nossa região, a norma do município. Quando a norma do município é omissa, a gente vai para a norma do Estado. Quando a norma do Estado é omissa, a gente vai para a norma federal. É sempre assim, essa hierarquia. Então, o que a gente pode começar a fazer? Procurando a Câmara dos Vereadores, procurando aquela pessoa que você elegeu como vereador, expondo esse problema, propondo soluções, criando algumas câmaras temáticas ali, somente você que é profissional da saúde, que se encara nessa competência de elaborar ali, de repente, um cronograma básico que possa ser implementado nas escolas. E eu vejo as escolas como sendo o futuro. A gente não consegue resolver esse problema a curto prazo. Fiscalizando, colocando lei. Não adianta. A gente tem que focar em quem, a longo prazo, vai resolver o problema. Gerar conscientização desde pequenininho nas escolas. Se vocês pararem para observar, a gente não tem, no nosso país, uma matriz curricular no ensino básico que trata de primeiros socorros. A gente vai encontrar essa disciplina, ou primeiro socorro, ou suporte básico de vida, alguma coisa voltada para a saúde, mesmo que seja uma carga horária pequena, uma carga horária mínima, a gente só encontra a partir dos cursos técnicos, e nem todos. A gente vai ter ali um técnico, por exemplo, uma pessoa que não é da saúde nem do PH, o técnico de segurança do trabalho, ele tem essa parte de primeiro socorro, apesar de não ser da área de saúde, do PH, mas ele trabalha diretamente com segurança. A gente tem também ali nas faculdades também, né, o tecnólogo, segurança do trabalho, e outros profissionais que, pela atuação nas frentes profissionais, vão precisar de um conhecimento básico de primeiro socorro. O eletricista, por exemplo, é outro que tem uma matriz básica em primeiro socorro, mas não é a realidade da maioria dos cursos e da maioria das capacitações profissionais também. De repente, se a gente enxergar esse problema como um todo e disseminar para que exista uma obrigatoriedade de, além de ter na matriz básica curricular, da infância mesmo, a matéria de primeiro socorro, para que em todos os cursos técnicos, em todos os cursos profissionalizantes, em todos os cursos superiores, exista uma grade curricular sobre primeiro socorro, ainda que básico, pelo menos para dar para as pessoas ali um conhecimento suficiente para, pelo menos, não agravar uma condição de saúde, para saber para quem ligar, para fazer alguma coisa para ajudar de maneira assertiva. Às vezes a gente tem a vontade de fazer alguma coisa ali, vontade de ajudar, e por não saber tecnicamente o que fazer, a gente acaba piorando o quadro. Esse é o objetivo. O primeiro socorro, o Guto trouxe para a gente uma definição. Né? Uma das grandes definições que tem de primeiro socorro. Tem muitas. E muitos conceitos também. Mas o primeiro socorro, em palavras, vamos dizer assim, fáceis de ser entendidas, é prestação de atendimento a uma vítima que está com um agravo de saúde, um problema, com pouco ou nenhum recurso. E de maneira efetiva.
O objetivo é garantir que ela se mantenha viva, em condições vitais, até a chegada do suporte avançado, até a chegada de uma equipe especializada. Mas para fazer isso, eu preciso ter um conhecimento ainda básico. Então, esse é o primeiro ponto, que eu acho que vai resolver o problema. Nós, que enxergamos essa problemática, procurarmos o poder público através das nossas regiões, Câmara de Vereadores, prefeito, conversar mais com as pessoas a respeito disso e, principalmente, dar a cara a bater. Né? Se enxergar como sendo também um multiplicador, sendo também um cidadão que tem um papel de responsabilidade nisso. Você não é apenas uma pessoa que sai de casa para trabalhar, depois volta, no final do mês recebe seu salário. Se você pensar assim, a gente não vai mudar nunca. Né? Então, essa é a segunda linha que eu acredito que pode resolver o problema. É você se encarar como um agente que pode contribuir para solucionar isso, multiplicando o conhecimento. Porque se a gente for só esperar o poder público também, a gente também não vai ter ali, de repente, grandes mudanças. Tem uma velha frase, né, Guto, de Mahatma Gandhi, que a gente conhece muito através do IBRAP, é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Mas se você quer ver ali que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, não espera o poder público, não. Vamos atuar, vamos multiplicar. Ah, Washington, eu sou não é leigo a palavra, qual é a palavra que eu utilizar aqui? Eu sou tímido, eu sou profissional da saúde, eu tenho bastante conhecimento, mas eu não consigo multiplicar, eu não tenho dificuldade. Então faz o seguinte, meu amigo, minha amiga, faz um curso de oratória, conversa aqui comigo aqui no chat do Instagram, com o Guto, pergunta como é que você pode aprimorar a sua oratória. Você tem vontade de levar o conhecimento adiante, mas você é um pouco travado, um pouco travada, conversa com a gente vai te ajudar. A ideia é que a gente possa realmente atuar em várias frentes. Né, Guto? Então complementa aí, meu irmão. O que você acha que a gente pode fazer também para melhorar? Você concorda comigo, discorda? Olha, eu assino embaixo de tudo que você falou e eu quero acrescentar mais alguns pequenos pontos ainda. Eu, como um contador de história, vamos dizer, eu gosto de fazer algumas analogias também, eu acho. E eu queria dizer aí o meu vizinho, David Baldassi, que ele fez uma pergunta muito boa aí, e eu vou responder, e queria que o Washington depois complementasse também. E Bora. só pegando esse gancho do Washington aí de timidez, isso e aquilo, pensa num cara tímido, tá aqui, viu? Hoje eu tenho um pouquinho mais de facilidade de falar um pouco em público, mas tem muita coisa ainda que eu não consigo falar, eu gaguejo, eu tenho dificuldade, e às vezes a gente fica preso por não ter confiança, mas nós devemos sempre fazer o melhor com as condições que nós temos para fazer o melhor, até que conseguimos mais condições para fazer melhor ainda. Então, se você não é detentor de todo conhecimento, não se preocupe com isso. Ninguém é. O Washington não é, eu não sou, e ninguém aqui é. Todos estamos aqui para aprender. Eu tenho certeza que eu vou sair dessa live com um pouquinho mais de conhecimento, com essa fera aí que vai passar alguns conhecimentos. Bom, respondendo a pergunta do nosso querido aí, David Baldassi. Ele falou o seguinte, Washington. E se um leigo ele se depara com uma situação de urgência ou emergência e ele não sabe fazer procedimentos, ou seja, ele não tem conhecimento, e ele quiser ajudar e fizer errado, ele pode ser penalizado ou ele vai ser isento por ele não ser da área da saúde? Bom, eu vou falar, depois você complementa, Washington. David, o seguinte, a pessoa é leiga, ela não sabe fazer nada de procedimento, como, por exemplo, abrir uma via aérea, fazer uma compressão cardíaca, conter uma hemorragia, não sabe fazer nada. Vamos por partes. Se pelo menos ela conhecer os números de emergência 192, 193, se pelo menos ela conseguir manter a segurança da cena, se essa vítima está caída em um acidente de trânsito, vai lá, tenta desviar o fluxo dos veículos. Eu duvido que ninguém consiga fazer isso. Se ela pelo menos tiver iniciativa, ela já vai estar ajudando. E eu te digo mais, muito pelo contrário. Se ela não fizer nada, não é porque ela não é da área da saúde que ela não pode ser penalizada. Principalmente, como o Washington falou, no CTB, né, o Código de Trânsito Brasileiro, se ela for o condutor e causou o acidente e ela não fizer nada, mesmo que outros estejam fazendo, ela vai ser penalizada. Porque não tira a responsabilidade dela de prestar os primeiros socorros. Tá bom? E antes de você complementar, Washington, eu falei que eu sou um contador de história, né? Então, isso que o Washington falou da gente poder difundir o conhecimento para mais pessoas,
E eu não sou dono de todo o conhecimento. O pouco que eu sei, eu gosto de passar. E muitas coisas ainda não é 100%. Eu não tenho excelência, perfeição, e eu acabo aprendendo a cada dia mais, pouquinho mais, pouquinho mais, pouquinho mais. Veja bem, eu faço uma analogia para vocês que tem um carro, por exemplo. Se você tem um carro, seja ele novo, velho, mas ele é bem cuidado, faz manutenção preventiva, e você está sempre de olho, corrigindo, levando no mecânico, no eletricista, na funilaria, esse carro seu, ele vai te dar menos gasto e ele vai te dar uma vida útil muito maior. Analisando com o primeiro socorro, se não for investido em primeiros socorros, em capacitar pessoas em primeiros socorros, quando ela chegar lá no intra-hospitalar, vai ser muito mais caro para o sistema e a recuperação dela é muito mais difícil. Então, para vocês terem aí um tipo de analogia, eu sei que tem várias outras, mas eu costumo pensar nessa linha de raciocínio. A gente fazer prevenção, a gente cuidar com antecedência, isso vai fazer que as coisas sejam mais baratas, as coisas fluam. E eu sei que, como o Washington bem disse, nas escolas, né, do Brasil, a gente não tem primeiros socorros, tem outras matérias aí que talvez, não vou tirar a importância de nenhuma, né, mas que talvez não tenha a mesma linha de um primeiro socorros, assim, no sentido de salvar uma vida. Ainda antes de eu passar dessa para outra, eu possa ver alunos aprendendo primeiros socorros, e não só os profissionais que estão lá. Como o Washington bem disse, é a Lei Lucas, até a gente tem uma amiga aí, Washington, a Úrsula, ela é lá de Campinas, tá? Eu estou a 250 quilômetros aproximadamente de Campinas, e faz parte de mim, do Washington e de todos vocês aqui, difundirem cada vez mais essa Lei Lucas, para que ela possa se promulgar e a gente consiga levar para o maior número de pessoas. Eu tenho feito um trabalho aqui, eu não quero queimar a largada, mas tenho conversado com pessoas que são do meio político para a gente tentar implementar aqui e para que a nossa cidade, que é uma cidade pequena de 37 mil habitantes, possa se tornar referência, por exemplo, para uma cidade vizinha minha que tem 400 mil habitantes. Então, vale começar por você. Pense, uma frase que eu gosto sempre de dizer, pense no que você está plantando hoje. E os frutos que você colherá no futuro dependem do que você plantar hoje. Nós que temos filhos pequenos, como eu e o Washington, a gente gostaria que na escola não tivesse ninguém apto lá a prestar primeiros socorros? E se o Lucas fosse o meu filho? E se o Lucas fosse o seu filho? Aí que fica a pergunta, a gente perdeu uma criança por conta disso, tá bom? Então, Washington, eu acho que assim é só uma forma aí de tocar aí nas pessoas. Eu sei que aqui tem profissionais gabaritadíssimos que conhecem muito mais que o primeiros socorros, conhecem a PH como poucos, mas vale a pena a gente tocar nessa ferida. Além da gente conhecer, a gente tem que achar algum método de transmitir esse conhecimento. Seja por live no Instagram, seja para seus amigos de trabalho, seja por uma formação, como o Washington disse, mas pense que você tem uma função importante em difundir o seu conhecimento, seja ele qual seja, tá bom? E complementa a resposta do David Baldassi, eu acho. Sim, é isso aí mesmo, meu amigo. Você falou perfeitamente. Se você for observar nos Estados Unidos, a gente tem até uma lei, apelidada Lei do Bom Samaritano. Você já ouviu falar dela? Sim, lá sim. Tem uma determinação que se a pessoa, no afã de prestar um primeiro socorro, gerar ainda um agravo de saúde, essa pessoa não é penalizada, porque ela teve a iniciativa e ela teve a boa vontade de atender. Aqui no Brasil a gente não tem isso. E eu penso assim, ainda bem que não temos, porque senão a gente ia ter talvez ainda mais problema para o SUS, né? Mais problema aí para o SAMU, mais problema para o intra-hospitalar. Mas aqui, como o Guto falou, se você puder, pelo menos saber para quem ligar, saber o que não fazer para prejudicar, já é muito bom, já é um avanço muito grande, né? O Guto falou, a gente está numa PH que está saindo das fraldas agora. A gente ainda tem muito para aprender aqui em relação a pH, a gente ainda tem muito para difundir em relação a pH, a gente tem muito ainda a conscientizar em relação a pH. E como o Guto falou, o primeiro passo depende de cada um. A gente encontrou uma forma de dar o primeiro passo. Estamos dando aqui. Já é o primeiro passo de levar essa conscientização. A gente já faz isso no nosso dia a dia. A gente ministra palestra, a gente faz live, mas voltado para esse tema específico, para fazer com que as pessoas se encarem na objetividade de
levar o conhecimento adiante, de solucionar esse problema, de fazer com que o conhecimento ele chegue ao leigo, a gente tem dois extremos aqui. A gente tem o conhecimento, né, sedento para ser multiplicado, e a gente tem um leigo aqui que não tem acesso a essa informação. O que é que a gente precisa fazer, pessoal? Criar uma ponte. Essas pontes é que a gente está buscando construir. E você faz parte dessa construção. Você é um construtor também, igual a mim, Agudo. Recentemente, teve até um negócio que me deixou muito feliz, eu fiquei sabendo, Agudo, foi a criação de uma cadeia da sobrevivência pelo próprio IBRAP, né? E ele colocou como elo mais importante, tanto é que é o maior elo no diagrama, é a educação. A educação ela é fundamental. Então, se a gente conseguir difundir essas informações por meio da educação, da conscientização, a gente vai ter um ganho fantástico. Primeiro, no pré-evento, né, a gente vai garantir que o evento ele não ocorra, então a gente vai trabalhar a conscientização, a prevenção de acidentes, tudo aquilo que falha antes que o acidente ocorra. Ah, mas beleza, aconteceu. Então a gente vai ter um pós-evento bacana, porque as pessoas que já estão no local da ocorrência, elas podem desempenhar uma função importante. Elas podem saber para quem ligar, elas podem saber o que fazer ali para minimizar uma situação, para dar manutenção à vida dessa vítima até a chegada da ambulância. Isso é que a gente busca, é o nosso mundo ideal, né, Guto? Mas para chegar no mundo ideal, a gente tem que trabalhar um pouco. Concorda comigo, meu amigo? Perfeito, perfeita colocação. Não adianta você querer chegar ao topo se você não subir degrau por degrau. Eu costumo dizer até, eu não vi o Luciano aqui, MDB, querido amigo nosso. Uma historinha bem rápida, eu acho que eu vou contar. Quando a gente estávamos em Salvador, foi eu, ele e o Cezinha correndo na praia. E aí, a gente pegou de manhã cedo e olhamos lá ao horizonte, tinha lá um coqueiro bem numa curva, isso dava mais ou menos uns 4 km, uns 4 quilômetros, mais ou menos. E eu falei, a gente vai até lá hoje, hein? Vamos apertar o passo? E o Luciano, ele queria desistir ali na hora. Ele falou, não, eu não aguento chegar lá, Guto. Não aguento. Eu falei, Luciano, cara, não olha lá pro coqueiro. Olha para os teus pés. E vamos passo a passo. E você vai até o seu limite, até onde você conseguir. Porque se a gente ficar focando lá na frente, a gente sempre vai ter essa coisa negativismo e não vai conseguir chegar no objetivo. Então, foque sempre no agora, no degrau que você está subindo. Suba um de cada vez. E a gente foi. Cara, foi impressionante. A gente passou desse coqueiro e corremos pelo menos mais 1 quilômetro à frente. E aí, quando a gente parou lá na frente, eu falei, ué, você disse que não conseguia? E aí, sempre eu converso com ele, eu lembro disso aí, ele fala que ele leva isso para a vida dele agora. Que ele sempre, quando ele tem uma meta, que ele sabe, é lá na frente, é uma faculdade, é 5 anos, é 4 anos, é 6 anos que eu vou demorar para me informar. Mas se eu ficar pensando, o que vai ser daqui 5 anos? Não, pessoal, dê o primeiro passo, seja um curso, dê o primeiro passo. E siga diariamente construindo isso. A nossa amiga Thay costuma dizer, né? 1% ao dia, no final do ano, a gente vai ter 365% a mais. Então, vamos construindo isso para que a gente possa ajudar as pessoas aí de acordo com o que Deus colocar na nossa missão, né, eu acho. Com certeza. Deus em primeiro lugar sempre, meu amigo. O que ele reservou para a gente, ninguém tira. Mas a gente tem que também fazer a nossa parte. Estar preparado e estar motivado a levar o conhecimento adiante. Tem uma pessoa que até solicitou a entrada aqui para falar alguma coisa, depois ela saiu. Acho que foi Jéssica. Se ela estiver presente aí, sinaliza para a gente aí, Jéssica, se você tem vontade de entrar ao vivo com a gente para falar alguma coisa. Aquele que você queria dar um depoimento. E além de Jéssica, viu? Se você tiver, acho que é a Jéssica Ricardo, eu vi ela aí, uma ótima pessoa. Isso, Jéssica Ricardo, ela mesma. Foi bem na hora que você estava falando, eu quis interromper, para você concluir seu raciocínio. Mas aqui sumiu a solicitação dela, eu não sei se ela está online ainda. Se ela tiver, dá uma finalizada aqui para a gente, que deixamos você entrar para o seu depoimento também, tá, Jéssica? Ou qualquer outro colega que queira entrar ao vivo com a gente para dar o seu depoimento, falar alguma experiência que teve a respeito, fica à vontade, só solicitar que a gente vai, na medida do possível, né, Guto? Liberando. Exatamente. Vou te dizer, tem muitas pessoas boas aqui para dar depoimento, né? Mas tem um cara aqui que eu admiro. Muita gente talentosa. O nosso querido Reinaldo Marques. Ele tem uma história fantástica também de evolução, de
vencer obstáculos, barreiras, né? E hoje é um grande profissional, inclusive tem feito um trabalho maravilhoso no estado dele e já tá ficando sem agenda, viu, Washington? O homem tá bombando aí nas redes sociais. Não sei como ele está conseguindo. Reinaldão, um grande abraço, viu, meu querido? Ionara, Morgado, Pri Brandi, só pessoas fantásticas aqui nessa live hoje. Mauro, Luciano Messias também está aqui com a gente. Tem uma galera, Guto, que está prestigiando essa live aqui com a gente. Kellen Bonfim também entrou aqui com a gente. Ellen, uma grande irmã minha. Nossa, um grande abraço, Kelly. Um beijão. Te adoro, minha querida. Pois bem, Guto, caminhamos agora para o finzinho, né, da nossa live. Estamos aí nos 10 minutos finais. Antes que o Instagram derrube aí a nossa live, eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais, você se despedir da galera. Logo na sequência, eu entro para fazer minhas considerações finais e a gente fecha com chave de ouro. Perfeito. Se a gente fosse ficar trocando umas ideias aqui sobre o primeiro socorro, a gente vararia aí 3, 4, 5 horas facilmente, né, eu acho, porque é muito bom. Mas nós sabemos aí que o Instagram, às vezes, ele prega umas peças na gente aí e derruba. Aí, ó, nosso querido Léo Santos, eu tive ontem uma live com ele, quase 2 horas de live, foi fantástico. Kelly, aquela é uma outra multiplicadora aí do bem, sensacional, se especializou aí nos animais, né? Acidentes com animais peçonhentos. E, cara, só gente fera aqui, só pessoas do bem, pessoas que têm o espírito de multiplicador do bem, né? Bom, pessoal, fazendo aí as minhas considerações finais, antes de passar aí essa bola para o nosso querido Washington, gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Dizer que é muito importante vocês estarem aqui, contribuindo tanto com as perguntas, quanto nos comentários, incentivando, porque isso também nos dá um gás, nos anima, para que a gente possa trazer novos assuntos. Inclusive, se vocês tiverem um assunto aí que gostarem de ouvir um pouco, pode sugerir para a gente, né, Washington? Estamos sempre abertos aí para novos assuntos. E, bom, pessoal, finalizando, só gratidão aí o Washington por ter me feito esse convite, uma pessoa maravilhosa que eu aprendi a admirar, que tem uma metodologia fantástica, aprendo com essa fera aí, quase que todos os dias que a gente troca uma ideia, eu aprendo com ele. Então, Mauro também, que é um grande parceiro dele das lives, eu não perco uma live dos caras, porque os caras são bravos, são fera. Então, quem ainda não segue essa fera aí, não deixa de seguir, tá, pessoal? Vai ter conteúdos de altíssima qualidade. Robertinho, grande abraço também. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. E se vocês, aqueles que não me seguem ainda, quiserem me seguir lá, meu direct está aberto para a gente bater um papo, sugerir novos assuntos. E aí, eu já tenho mais uma live no Paint aí com uma pessoa fantástica também, dia 1º. Não vou revelar o nome dele ainda, mas ele me convidou e eu fiquei muito feliz. E o bate-papo é um tema que eu adoro. Então, eu não sei se eu vou conseguir me conter nessa 1 hora aí. Talvez a gente tenha que reabrir a live. Mas, Washington, fica com Deus, meu querido. Que Deus continue te abençoando. Você diz aí que o seu trabalho não é tanto no operacional, trabalha mais na prevenção, mas isso quer dizer para mim que vocês fazem uma prevenção muito bem feita, por isso atuam um pouco. Eu costumo dizer que caminhão de bombeiro, ambulância do SAMU, estando dentro do quartel, estando dentro da base, é um bom sinal. Significa que as coisas estão caminhando como deve ser feito. E nesse momento é importante que a gente use para treinar, porque o treinamento traz a excelência. E isso eu sei que você faz diariamente lá com os seus parceiros de serviço. Então, talvez não tenha tido tantas experiências na prática como eu já tive, mas eu tenho certeza que o dia que precisar, você vai estar tão qualificado quanto qualquer outro que está na prática, meu irmão. Parabéns aí pelo seu trabalho. Show de bola, amigo. Obrigado demais, agradeço muito pela sua disponibilidade. Eu sei que seu tempo está muito corrido, eu tenho acompanhado sua agenda. Só não sei se está mais corrido que está de Reinaldo Marques, né? Então eu nem convidei ele ainda, porque eu nem sei se ele vai ver minha mensagem, tão corrido que ele está. Inclusive, ele está aqui com a gente. Reinaldo, desculpa a brincadeira, meu irmão. Daqui a pouco vou te chamar para tu entrar aqui para a gente tirar uma foto final. Ele falou assim: foto, vamos fazer? Galera, pode ir solicitando, inclusive, aí, pessoal. Vamos solicitando a entrada, quem quiser sair na foto, que eu vou liberando, vocês vão entrando, no final a gente bate um print aqui
da tela e eu marco vocês aqui no Instagram. Então, como palavras finais, meu amigo, gratidão total por você estar aqui com a gente, por todos que estão aqui presentes e, além da gratidão, também uma pulguinha atrás da orelha. Se ainda não começaram a multiplicar, se ainda não começaram a difundir conhecimento, a hora chegou, pessoal. Então, vamos aí com tudo para cima, fazer com que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Tá? Então, se tiver alguma dificuldade, fala com a gente nos nossos directs do Instagram. Lá na minha bio, tem um link para o meu WhatsApp particular. Pode falar comigo por lá também. Vai ser um prazer enorme trocar uma ideia com você. Nesse sentido, né, para a gente poder levar o conhecimento adiante. Outra coisa, busca lá na minha bio também as referências a respeito do que a gente falou aqui hoje no tema, do papel do leigo, como é que as literaturas encaram o leigo diante desse contexto de primeiros socorros, de agravos em saúde, para que vocês tenham uma ideia geral do panorama, possam ir um pouco mais a fundo, e quando eu entendo algum assunto um pouco mais a fundo, eu tenho mais propriedade para trabalhar com ele no meu dia a dia. Então, vamos para frente nisso aí. Vamos ver se a gente tem alguma solicitação para a gente tirar a foto aqui, o print. Acho que não. Eu vou chamar uma galera aqui que está presente, Guto. Manda bala. Eu convidei aqui, vamos ver se a galera... Vamos lá, gente. Peguei os dois primeiros. Peguei os dois primeiros. Era Roberto e Reinaldo. Olha só, que dupla, hein? Cadê? Que eu não estou vendo. Vira sua câmera. Opa! Deu tempo! Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Acho que ele deve estar concorrendo no aparelho. Que alegria, cara. Acompanhando aqui desde o início. Show de bola para a live. Parabéns pela construção de conhecimentos. E aí, parcerias aí, olha, Robertinho. Rapaz, chega da saudade aqui de Salvador, hein? Daqui a pouco tem live sua, né, Reinaldo? Aquela corredinha na praia. Daqui a pouco tem live sua, né? Sim, 8h30. Vou já começar. Vamos falar de primeiros socorros. Continuar falando aí de primeiros socorros, né? Recebi um convite aí do Leopoldo e também da doutora Cíntia, e vamos continuar falando de primeiros socorros. Distribuir conhecimento, o que todo leigo precisa, o que todo cidadão precisa saber, são coisas simples, como o Guto mesmo falou aí, ó, é muito pontual a live, a fala do Guto, que a pessoa não precisa ser profissional da saúde para colocar em prática o primeiro socorros. É simples, é fácil, né? Basta querer. E é muito legal, cara. Muito feliz mesmo por vocês. Parabéns. E tamo junto aí nessa construção aí de conhecimentos. Show de bola, meu amigo. Então, ó, daqui a pouco, 8h30, live sobre primeiros socorros do Reinaldo, né? Vai marcar presença lá, galera. Acredito que o Instagram já vai derrubar aqui. Então, para fechar, muito obrigado a todos que visualizaram até agora. Quem não teve a oportunidade de visualizar até agora, entrou agora, né? Já no finalzinho. Vai na gravação. Assim que eu finalizar aqui, eu vou publicar no meu IGTV, para que vocês possam continuar tendo acesso, acompanhar a live inteira e realmente tentar levar esse conhecimento aqui dentro. Então, Reinaldo, Guto, senhores e senhoras, muito boa noite, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Fica com Deus. Tamo junto.